Olá a todos quantos partilham conosco destes momentos de estudo e de reflexões. Que Jesus e a espiritualidade que tutela nossos melhores propósitos nos orientem e nos intuam. Eu sou José Alberto e o capítulo sobre o qual nos debruçaremos hoje é o de número 21, cujo título é O Empréstimo. Rosalino Perneta alcançar os círculos da morte em falência integral. Extrema bancarrota. Perdera todas as ricas possibilidades que o Senhor lhe colocara nas mãos. Estava sozinho, sob o látego do remorso e do sofrimento. Por anos longos viveu assim, o desventurado, chorando os dias perdidos e implorando a concessão de oportunidades novas. Os lustros sucediam-se uns aos outros, quando Cisínio, velho amigo espiritual, veio ao encontro dele fazendo-se-lhe visível. Rosalino caiu-lhe aos pés, em soluços. Meu abençoado amigo, clamou em lágrimas, por que a tamanha desdita? Vivo num inferno de sombras e padecimentos incríveis. Onde está Deus que não se compadece da minha miserabilidade? Cisínio contemplou paternalmente e observou. Não, Perneta, não te lastimes de semelhante modo. Antes de tudo, recorda os próprios erros e lava o coração nas águas do arrependimento. Não atendeste aos deveres humanos, não cultivaste o campo da espiritualidade enobrecida, mergulhaste a alma em verdadeiro banho de lodo. Que fazer agora se não suportar a reparação com paciência? Tem confiança e solidifica os bons propósitos. O infeliz tentou enxugar o pranto copioso e, depois de outras considerações alusivas ao passado, interrompidas pelas advertências e frases consoladoras do amigo espiritual, Rosalino terminou. Ah, se eu pudesse voltar! Se eu pudesse renascer! E fixando no benfeitor o olhar dorido, acentuava. Cisínio, meu grande irmão, não poderias obter uma oportunidade nova? Auxilia-me por piedade. Intensamente comovido, o interlocutor prometeu ajudá-lo no que estivesse ao seu alcance. E, com efeito, em breve Cisínio regressou à sombria furna, trazendo esperanças novas. Rosalino recebeu radiante. Perneta, disse o amigo generoso, sabes que o aval é ato grave para quem lhe assume a responsabilidade. Sei sim, respondeu o mísero. E o benfeitor prosseguiu. Não ignoras também que por enquanto não tens direito a reclamação alguma. Reconheço. Desconsideraste as oportunidades divinas, menosprezaste a família, o trabalho, o corpo físico. Tudo é verdade, gemeu o infeliz. Pois bem, continuou a entidade amiga, não encontrei nenhuma expressão valiosa em tua existência última na qual me pudesse vaziar a fim de pedir alguma coisa em teu nome. Em razão disso, não somente reforcei tuas súplicas, como também solicitei um empréstimo para a tua experiência nova. Há na terra grande movimento de restauração do Evangelho, renovando esperanças e redimindo corações. Terás nele humilde e valiosa posição de trabalhador. E ensinarás, no plano dos encarnados, o caminho justo aos necessitados da esfera visível e invisível. Entretanto, meu caro, o serviço não será fácil, porque não se resumirá à questão de palavras. Serás constrangido a viver o ensinamento em ti mesmo. Não atenderás aos caprichos próprios, não procurarás o contentamento da ilusão, mas sim, atenderás a tudo o que representa interesses de Jesus no círculo das criaturas. Deves muito aos homens. Encontrarás no empréstimo a que me refiro os recursos indispensáveis ao pagamento.
Rosalino ouvia feliz. Recomendo, com insistência, acentuou Cisínio criterioso. Não esqueças a tua condição de devedor. O lar, o carinho dos teus, a bênção materna, a saúde física, o ambiente de trabalho, o pão cotidiano, o campo de testemunho cristão e todas as demais possibilidades constituirão o precioso depósito do Senhor confiado em caráter experimental às tuas mãos, porque não dispões ainda de justo merecimento. Recorda que vais movimentar um património que não te pertence por direito e que receberás, por bondade de Jesus, semelhante concessão a título precário. Via como te comportas. Prometeu Rosalino fiel observância ao compromisso. Fez cálculos, expôs o que pensava do futuro e até marcou o tempo de materializar no mundo as promessas que formulava, entusiasta com o grande otimismo do devedor junto à fonte de recursos novos. Cisínio mobilizou as medidas necessárias e o amigo teve a felicidade de renascer junto de pais cristãos que desde o berço lhe forneceram sublimes notícias do Cristo. Perneta, no entanto, nas primeiras recapitulações, demonstrou a maior teimosia e antiga má vontade. Não valiam lições de Jesus no Evangelho, conselhos paternais e sugestões superiores e indiretas de Cisínio que o acompanhava, solícito, do plano espiritual. Apesar de advertido, assistido e guiado, Perneta não queria saber de problemas fundamentais do destino. Apossara-se novamente da vida terrestre como fauno sequioso de prazer na floresta das emoções planetárias. Convidado ao serviço de espiritualização, não respondeu à chamada, alegando que os pais cometiam a loucura de se devotarem ao bem dos outros. Dizia-se incompreendido, inadaptado, e se alguém o complia a raciocínios mais lógicos, reportava-se à escassez de tempo e à falta de oportunidade. Voltou vagarosamente aos mesmos erros criminosos de outra época. Casou-se, foi esposo e pai, mas nunca se rendeu de fato às obrigações do lar junto da esposa e dos filhos. Borboleteava à procura de sensações que lhe saciassem a vaidade. Quando alguma voz amiga se referia à espiritualidade, esquivava-se ao assunto apressado. Não pretendia cogitar de assuntos referentes à religião, à morte, ao outro mundo, dizia, enfático e orgulhoso. Cisínio vigilante desvelara-se no sentido de chamá-lo aos compromissos assumidos. No entanto, tão grandes faltas perpetrara Rosalino que, ao atingir ele os 45 anos, outros amigos espirituais da família que o recebera generosamente começaram a reclamar providências ativas. Em vão, se movimentou o avalista no propósito de acordá-lo para as realidades essenciais. Perneta, porém, não respondia satisfatoriamente. Declarava-se muito bem, desenvolvendo embora a longa série de disparates. A experiência, todavia, chegava ao fim. Em virtude da rebeldia e da ingratidão de Rosalino, os superiores espirituais intimaram Cisínio a retirar o empréstimo concedido. Não obstante a amargura, o velho amigo foi obrigado a obedecer. O avalista iniciou o trabalho, alimentando ainda a esperança de que o companheiro despertasse. Operou devagarinho, ansioso de observar-lhe alguma reação benéfica, mas o desventurado não sabia senão revoltar-se e ferir. Primeiramente, a esposa de Perneta foi chamada à vida espiritual. Em seguida, os filhinhos separaram-se de sua companhia. A casa em que se lhe situara o ninho doméstico foi a leilão para pagamento de vultuosas dívidas. Perdeu mais tarde o emprego e a consideração dos amigos. Os bens emprestados foram sendo recolhidos por Cisínio lentamente.
Rosalino, porém, não mostrava qualquer sinal de renovação. Foi irredutível na maldade, na ingratidão, na blasfêmia. Por fim, o avalista retirou-lhe a última concessão, que era a saúde física. No leito humilde de hospital, reconsiderou Perneta a situação, refletiu com mais clareza nas bênçãos de Deus e meditou na eternidade, desejando voltar no tempo. Mas era tarde. Não valeram rogativas e prantos. Em manhã muito fria, absolutamente isolado de todos, apartou-se do corpo de carne premido pelas exigências da morte. Recomeçou para ele então um angustioso caminho. Recordou o empréstimo, a dedicação do benfeitor, os compromissos anteriores, a bondade que o cercara em todos os instantes no transcurso da sua experiência na terra. Implorou a presença da esposa nas densas trevas de que se rodeava, mas o silêncio inalterável era a única resposta às suas súplicas. Não obstante envergonhado, rogou a visita de Cisínio, mas o benfeitor agora parecia inacessível. Desdobraram-se muitos anos quando um dia o amigo dedicado se fez visível novamente. Cisínio, Cisínio, gritou Perneta em lágrimas dolorosas. Ajuda-me. Compadece-te de mim. Estende-me as tuas mãos, nobre amigo. Perdoa-me e atende-me. E antes que o velho companheiro respondesse, desfiou o rosário das justificativas, das reclamações, dos remorsos e desculpas. Quando terminou em soluços, o protetor fixou nele o olhar muito lúcido e asseverou: por enquanto, Rosalino, ainda não paguei todas as consequências do empréstimo que te foi concedido e do qual fui espontaneamente avalista. Tuas lágrimas agora não me sensibilizam tão fortemente o coração. Ofereci-te o suor que salva, mas preferiste o pranto que lamenta. Pede, pois, ao Senhor que te renove a esperança, porque para voltar ao empréstimo contraído é muito tarde. Ponderei resumir o capítulo antes de qualquer outro comentário. No entanto, com a riqueza de conceitos e ensinamentos dignos de menção e, claro, absolutamente destituído que sou do poder de síntese de Humberto de Campos, demoraria muito mais do que os 12 minutos que gastei na leitura e certamente não conseguiria transmiti-lo na totalidade com a fidelidade que ele merece. De fato, é um capítulo que ilustra com justiça uma boa parte dos ensinamentos morais herdados de Jesus e relembrados 1800 anos depois por Kardec. Dentre tudo e pela exiguidade do tempo, elegi 6 aspectos sobre os quais lhes proponho reflexão. Primeiro, o capítulo fala-nos da responsabilidade plena e intransferível sobre todos os nossos atos, sejam eles motivados pela presença ou pela ausência do bem. Na questão de número 964 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Depois de uma cirúrgica resposta dos Espíritos, como aliás o são todas as demais, o próprio Kardec comenta: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão número 933, Kardec pergunta: assim como quase sempre é o homem
o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Ao que os espíritos respondem: mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Segundo, o conto fala-nos da obrigatoriedade do ressarcimento dos prejuízos causados com nossa incúria, com nossa inobservância das leis supremas. Dá-nos clareza a respeito da inextinguibilidade das dívidas contraídas, especialmente aquelas de ordem moral, se para tanto não houver o nosso concurso, o nosso esforço. Como vimos, Rosalino Perneta atingiu um novo período de erraticidade, muito mais endividado do que no anterior, já que somou às dívidas pregressas aquelas assumidas com o aval que Cisínio lhe facultou diante da espiritualidade superior. O plantio é opção, mas a colheita é obrigatória. Esse é o corolário da famosa e estruturante lei de causa e efeito. Terceiro, fala-nos também da confiança, resignação e perseverança na forma como acolhemos as dores e as provações, que muito embora causticantes se nos fazem companheiras no todo ou em parte de nossas existências físicas. É a hospitalidade com que as abraçamos que nos promovem nos degraus do progresso. Por outro lado, se as recebemos com revolta, com questionamentos assintosos à justiça divina, com reprováveis práticas para conquistar ilicitamente aquilo que a moralidade jamais recomendaria, essas provações de nada mais nos servirão do que para agravar nossas condições e nos fazerem concluir a existência piores do que quando a inauguramos. Bem-aventurados os aflitos é o nome do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tomo de nome Motivos de Resignação, e ele didaticamente nos esclarece: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Esse conceito se opõe diametralmente a um outro, o do olho por olho, dente por dente. Entre finalizar a existência com dívidas acrescidas pela revolta, ou então com elas aliviadas em 99% pela resignação e confiança, a escolha parece óbvia. E convenhamos, não demanda grande estoque de inteligência ou capacidade de cálculo. Quarto, fala-nos da bênção e da absoluta necessidade da reencarnação, do papel determinante que possui a reinauguração da existência material de tempos em tempos para o nosso incontornável progresso moral. Fala-nos o capítulo da imensa misericórdia, que é o esquecimento das experiências e dos equívocos de jornadas físicas anteriores. Sem esse esquecimento, e soubéssemos nós do volume de compromissos que carregamos conosco, algumas questões nos martirizariam profundamente. Suportaríamos nós atravessar toda a existência com um mínimo de dignidade, de tranquilidade, de paz íntima, carregando nos ombros, dia e noite, o peso de todos os nossos desatinos pretéritos? Como conseguiríamos afiançar, até mesmo para nós,
que os acertos experimentados em uma dada jornada se deveram de fato à nossa transformação moral efetiva e perene, e não a uma mera imposição particular de zerar o resultado de nossa planilha de débito e crédito com a divindade, sem maiores consequências na nossa reforma íntima. Sem a contingência do esquecimento, conseguiríamos nós sobreviver um dia sequer, reconhecendo em cada um daqueles que cruzam nossos caminhos um legítimo e implacável cobrador? Ademais, eles nos reconheceriam também com facilidade como antigos devedores inadimplentes. Fala-nos ainda esse conto da constante presença e amparo da espiritualidade amiga. Ela não maneja a enxada em nosso lugar, mas faz de tudo para que a terra que aramos se faça mais macia e menos pedregosa. Buscai e achareis. Esse é o título do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que em seu primeiro tomo nos recomenda: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Esse conselho, muito embora curto e objetivo, encerra todo o princípio da lei do trabalho e, portanto, do imperativo maior, que é o do progresso. O Cristo Consolador, capítulo 6, também do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no seu primeiro tomo, O Jugo é Leve, transcreve a acolhida de Jesus, relatada por Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Meus amigos, meus irmãos, que o momento que nosso orbe experimenta, nos impondo recolhimento, reflexão, reconexão àquilo que de fato importa ao nosso progresso individual e coletivo, mais do que crise ou catástrofe, como comumente encaramos, se faça valoroso facilitador para redesenharmos as marcas que os nossos pés deixam na terra e que nossas atitudes imprimem nos corações de todos os demais. Que aquelas duas frases que nos chegaram pela mediunidade de Chico Xavier, a primeira atribuída ao próprio Chico e a segunda a Maria de Nazaré, apesar de muito batidas, muito citadas, deixem patentes o empenho da humanidade doravante. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. E isso também passa. Muito obrigado. Fiquem com Deus.